E o jornalista da CNN fez a seguinte afirmação: uma das bandeiras que une movimentos sociais e partidos de esquerda é que eles preferem regimes de esquerda sem voto, que não foram eleitos, em detrimento a regimes de direita ou de extrema direita que tenham sido eleitos democraticamente. E qual foi o contexto dessa frase? Foi no contexto onde ele explicou, onde ele informou que os movimentos sociais, MST, MTST, a UNE e outros movimentos declararam apoio à vitória de Maduro. Então esse foi o contexto das falas, onde ele deu esse ponto de vista. E sabe qual que é o pior? Eu acho que é isso mesmo. Ele não está errado, mas o mais escandaloso para mim é que ninguém ficou espantado quando ele falou isso. Todo mundo aceitou, porque para mim aceitar esse tipo de afirmação é passada de pano. Vocês imaginem se ele tivesse falado o contrário, ou seja, que esta fosse uma bandeira de partidos de direita e movimentos de direita. Vocês acham que seria uma tranquilidade, que os jornalistas não estariam dando chiliques, né? Estariam até mesmo talvez interrompendo ele para falar isso é um absurdo, isso não é democrático, isso é coisa de fascista, etc, etc, etc. Eu acho que isso aconteceria. E acho também que se acontecesse falas nesse sentido, talvez pudesse ter inquéritos abertos de ofício no STF para investigar esses movimentos, esses partidos de direita. Talvez o Ministério Público também iniciasse algum processo. Enfim, eu acho que o establishment não deixaria passar barato esse comentário. Como o comentário foi contra movimentos sociais ultra-esquerdistas, esquerdistas e partidos de esquerda, me parece que foi um comentário assim super normal, como se isso aqui não fosse algo escandaloso, como se isso não escancarasse o ódio à democracia que parte da esquerda tem, porque é isso que está implícito nessa frase dele, nessa bandeira que ele falou que une movimentos sociais e partidos de esquerda, é a intolerância máxima com o contraditório, tão máxima que eles preferem que o lado deles governe, mesmo sem voto, ainda que a oposição tivesse sido eleita democraticamente. Olha que absurdo, galera. Isso não é democracia. Isso não é democracia. Isso é ódio à democracia. Isso é tirania. Isso é tudo menos democracia. A não ser que seja aquela tal da democracia relativa. Mas olha que ponto chegamos. O cara fala isso e beleza. O programa continua numa boa, ninguém explora mais, ninguém repudia, é uma coisa assim impressionante. Vamos dar um play aqui nesse bate-papo entre a âncora e o jornalista Pedro Venceslau, quando ele explica essa questão dos movimentos estarem em apoio do Maduro, e aí ele desenrola toda a explicação. Vamos lá, e aí eu vou comentando. Pedro Venceslau, você que traz sempre uma repercussão de tudo que está acontecendo na Venezuela, como isso repercute aqui no Brasil. Eu queria ouvir de você sua apuração sobre o posicionamento dos movimentos sociais aqui no Brasil, aqui ligados à esquerda, né? Como é que eles estão se posicionando em... Quando ela fala esquerda, ela está passando pano, porque isso aqui é extrema esquerda, ultra esquerda, utilizando o linguajar que eles estão acostumados a se referir com a direita, né? De esquerda não tem nada, são extremistas do meu ponto de vista. Em relação à eleição na Venezuela, é de cautela como governo, Pedro Venceslau? Boa tarde para você. Boa tarde a todos, ao time do 360. A gente já comentou aqui que no campo da esquerda aqui no Brasil há uma divisão. De um lado, o PT e o PCdoB cerraram fileiras ao lado do regime de Nicolás Maduro, defendem o resultado da eleição, acreditam o questionamento a uma perseguição da direita internacional e doméstica e seguem ali alinhados com o presidente barra ditador. Do outro lado, PSOL e PSB adotaram uma posição mais moderada, um tom crítico e de cobrança à apresentação das atas, ainda que o PSOL não tenha feito isso publicamente por meio das redes sociais. No campo dos movimentos sociais, que historicamente são liderados por quadros do campo progressista, é diferente. Ali um fechamento de questão, por assim dizer, ficou em defesa do regime de Nicolás Maduro. Eu conversei com lideranças da UNE, do MST e também apurei que o MTST, entre outras 20 organizações dos movimentos sociais, assinaram um documento, estão em defesa do regime de Nicolás Maduro e questionando aqueles que questionam o resultado das eleições. A presidente da UNE, a Manuela, por exemplo, me mandou aqui uma mensagem dizendo que eles defendem o princípio da soberania e autodeterminação dos povos. É sempre Segundo a mesma ela, lorota. as instituições venezuelanas devem responder pelos seus processos internos. Como se eles não soubessem que as instituições venezuelanas são dominadas pela ditadura canalha da Venezuela. É tudo dominado, ninguém larga o osso. É tudo dominado, não dá pra levar a sério as instituições. É teatrinho de quinta categoria, como se eles não soubessem disto.
Por isso, ela discorda, ela e a UNE e os demais movimentos, dessa intervenção, interferência, principalmente por parte dos Estados Unidos, para, segundo eles, desestabilizar o regime de Nicolás Maduro. Eu conversei também com Raimundo Bonfim, que é o coordenador da Central de Movimentos Populares, que integra a Frente Brasil Popular. Perguntei para ele sobre os questionamentos feitos por vários países, inclusive antigos aliados de Nicolás Maduro, sobre o resultado das eleições e a dificuldade em apresentar as atas. Ele disse que esse é um problema da justiça eleitoral venezuelana. Claro, ele admite que há uma demora na apresentação dessas atas, questiona também o resultado da eleição no sentido de que falta transparência, mas disse que isso não é problema do regime de Nicolás Maduro. Portanto, a gente percebe que esse nicho da esquerda brasileira, que já foi muito forte no sentido de mobilização nas ruas, eles dominaram as ruas ali até o final dos anos 90, eles... Discordo. O dominar ruas era o quê? Um quarteirão e meio no máximo. Nunca chegaram nem aos pés, mas nem aos pés do que a direita consegue, do que políticos da direita, mais especificamente Bolsonaro, consegue. Mas nunca chegou aos pés. Depois que surgiu o Bolsonaro, a gente viu que a esquerda nunca dominou nada. Nem as ruas. seguem leais ao regime da Venezuela, uma lealdade que segue desde que Hugo Chávez tentou dar um golpe de Estado em 1992. Depois, quando Nicolás Maduro ameaçou invadir Esequibo, essas mesmas organizações dos movimentos sociais também saíram em defesa da iniciativa de Nicolás Maduro. A gente percebe aí que existe uma bandeira, praticamente, que unifica esses movimentos e partidos de esquerda, que é a bandeira de que você é melhor admitir o desgaste de você apoiar um regime que não tem uma eleição considerada democrática do que ter um regime que eles apontam como sendo de extrema direita. É melhor ter um regime de esquerda sem eleição do que um regime de direita ou de extrema direita eleito democraticamente. Aspas para o jornalista. De acordo com ele, uma das bandeiras que une movimentos sociais e partidos de esquerda. É melhor ter um regime de esquerda sem eleição do que um regime de direita ou de extrema direita eleito democraticamente. Cara, olha a gravidade do que ele tá falando. E eu acho, de novo, eu acho que ele tá certo. Pelo menos uma parte da esquerda eu acho que pensa exatamente dessa forma. Eles de fato são antidemocráticos, intolerantes com o contraditório. Eles preferem que, de forma tirânica, a ideologia deles prevaleça em um regime em qualquer país do que a eleição popular e democrática do campo opositor. É isso que, pelo menos, parte da esquerda e dos movimentos, de acordo com o jornalista, pensam. É a bandeira que os une. Olha que absurdo, galera. É isso. Para mim, o jornalista tá correto, tá? Infelizmente. Coloque nos comentários o que vocês acham disso tudo. Concordam com essa visão do jornalista de que essa bandeira une movimentos sociais de esquerda e partidos de esquerda? Coloque aqui o que vocês acham e coloque também, se na opinião de vocês, como que seria caso ele estivesse falando isso contra partidos de direita e movimentos de direita? Será que de repente não teria nenhuma perseguição do Estado, alguma investigação, a própria imprensa não estaria escandalizada com uma afirmação de um jornalista se fosse remetendo a movimentos e partidos de direita? Coloque o que vocês acham que aconteceria, deixem nos comentários o ponto de vista de vocês. Se gostaram do vídeo, compartilhem, me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.